Acima de tudo, o que Jesus nos traz no Evangelho? Um testemunho do seu amor. Se antes era amai-vos uns aos outros como a vós mesmos, não façais ao outro que você não quer que faça a si mesmo, Jesus vai agora aprofundar o seu amor. Agora não é amar o outro como você se ama, é amar o outro como Cristo te ama. Ele vai sair de um amor filia, um amor de gostar muito, e ele vai para um amor ágape, que é um amor de dar a vida, de entregar a vida, de fazer com que a vida floresça. É muito bonito ouvir, é fácil pregar, difícil viver. Não é fácil, mas é preciso uma decisão a cada dia. É nas nossas quedas, nas nossas fraquezas, que nós vamos levantando com um olhar diferente, com um rumo diferente, e vamos melhorando um pouquinho a cada dia. Tem uma oração muito bonita, uma oração muito simples, pequenina, mas que traz uma sabedoria. A oração é assim: Senhor, eu não sou quem ainda devo ser, mas eu te louvo porque hoje não sou mais quem fui ontem. Uma oração pequena, mas que mostra para Deus o quê? Eu estou melhorando. Pode ser um pouquinho, pode ser um silêncio que eu fiz na minha casa para não começar uma discussão. Pode ser uma palavra ríspida que eu ia falar com alguém da minha família que eu não falei. Pode ser uma atitude no trânsito, uma buzinada que eu resolvi não buzinar. Essas ações pequeninas, elas vão nos melhorando. Lembro-me, há tempos atrás, quando eu procurei uma nutricionista, a gente comer melhor, perder um pouquinho de peso, ela falava: olha, se você perder todo dia a espessura de uma folha, pega uma folha, se você perder todo dia uma espessura daquela, imagina quando você completar um ano. Ela falou: pega um calhamaço de 365 folhas para você ver a espessura que tem. É uma folha por dia, é um pouquinho. A hora que você vê, você está se transformando. Repita comigo: o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Guarde esta frase. O que significa isso? Eu queria fazer tudo. Como eu não consigo fazer tudo, eu decidi não fazer. A briga aí. Se você não consegue ser ótimo, tente ser a cada dia um pouco melhor. Seja bom. Seja bom. É sendo bom que a coisa vai se transformando em ótimo. Tinha numa missa, não sou eu o padre, né? Mas um padre fazendo uma pregação sobre o perdão. E na pregação o padre falava assim: precisamos perdoar os nossos inimigos. Precisamos perdoar quem nos fez mal. Aí o padre querendo envolver as pessoas, né? Levante a mão quem está disposto a perdoar os seus inimigos. O padre, glória a Deus. Mas havia uma senhorinha na frente, de 98 anos, braço cruzado estava, braço cruzado ficou. Aí o padre foi incomodado e falou com ela: a senhora não está disposta a perdoar os inimigos? E ela com aquele sorrisinho disse assim: padre, eu não tenho inimigo. O padre: oh, que lindo! Quantos anos a senhora tem? 98. Uma mulher sábia, 98 anos e não tem nenhum inimigo. Glória a Deus. Será que a senhora poderia compartilhar conosco qual é o segredo? Ela falou assim: posso sim. Aí a mulher só pega o microfone e diz: eu não tenho inimigo, padre, porque quando eu rezo, acontece. Eu rezei pelos meus inimigos e morreram todos, aqueles mal acabados. Ô povo chato, Deus fez uma limpeza. O padre: minha filha, me devolve o microfone. Na verdade, meus irmãos, o que a história nos traz? Está na igreja, com 98 anos, não tem inimigo, mas ainda não aprendeu a maior lição:
A lição do amor. Um amor que perdoa, um amor que acolhe, um amor que recomeça, um amor que abraça, um amor que lava os pés. Jesus nos ensinou isso. Então é isso que nós precisamos refletir. Qual o grau do meu amor? Rezamos, como ela também rezava, mas qual o teor das nossas orações? Quando nós rezamos para quem não gostamos, qual é a nossa oração? Tem um texto bíblico que certamente deve nos incomodar ou nos fazer pensar. Quando Jesus está indo para Jerusalém, tem 2 discípulos caminhando com ele. E Jesus estava cansado, com sede, e ele pede que um dos discípulos vá até na Samaria, tentar conseguir uma comida, uma água, talvez uma hospedagem para ele. E os samaritanos não se dão bem com os judeus. Um não gosta do outro, né? Ora que os samaritanos, ficam sabendo que aquele que ali está pedindo comida, água e cama, eram judeus, eles falaram que não tinham nada, que era para eles passarem reto. O apóstolo fica tinindo de raiva. E ele volta até Jesus, que ele queria voltar como? Com uma água fresquinha, um pãozinho cozido, e falou: ó, tem uma cama para o senhor já fofada. Não, voltou sem nada. E ele volta com raiva. Ele chega perto de Jesus e diz: essa cidade não quer nos receber. Se o Senhor quiser, nós vamos orar para que Deus mande fogo do céu e destrua essa cidade. Olha o coração do apóstolo. Eu fico pensando assim, meu filho, se um apóstolo de Cristo teve esse ataque de raiva, e nós, hein? Aí Jesus olha para o discípulo e responde o quê? Quem sabe Bíblia aí? Quando ele fala isso para Jesus, o que Jesus fala para ele? Ele fala uma expressão enigmática. Ele diz assim: não sei de que espírito sois. E ele continua a caminhada. Quer dizer, isso que você falou não é do Espírito Santo. Como que um discípulo de Cristo, porque não ganhou um pão, uma água, uma cama, quer que chova fogo do céu para destruir uma cidade inteira? Mas quem que você acha que você é? Desça daí, meu filho. Não sei de que espírito sois. Que se você tivesse o Espírito Santo, você veria essa situação diferente. Você está rezando para acontecer coisas ruins para os outros? Cuidado para não cair uma bola de fogo na sua cabeça. E Jesus não se importa com aquele acontecimento. Ele continua o seu caminho. Então veja, meus irmãos, amar as pessoas que nos amam, a nossa mãe, o namorado, os amigos de verdade, pessoas simpáticas, isso passa despercebido. O problema é amar quem não gosta de nós. É amar quem nos faz mal. É amar quem quer puxar o nosso tapete. É por isso que no Evangelho de hoje nós temos algumas nuances, o que nós podemos aprender com Jesus. O Evangelho começa dizendo assim: depois que Judas saiu do cenáculo, 2 palavras importantes aqui: Judas e cenáculo. Judas é o traidor, e cenáculo será o lugar onde eles receberão o Espírito Santo. E quando Judas sai, o discurso não é esse. Está vendo só, meus irmãos? Eu escolhi todos vocês. Olha o que deu nesse Judas aí. Esse eu errei, né? Você não vê o discurso de Cristo assim. Quando Judas sai, o discurso de Cristo é sobre a glorificação. Ele começa a rezar: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Qual é a lição para a nossa vida? Permanecer no cenáculo e deixar que saia o que precisa sair. Talvez a sua vida não melhora, porque o que precisa sair está permanecendo. Jesus só faz um discurso de glória quando Judas sai. Ele não fala isso quando Judas está. É preciso rezar, meus caros, pedindo a Deus essa iluminação interior. O que está na minha vida que já deveria ter saído? É um vício?
é um lugar, pode ser até uma pessoa. O que está na minha vida que não é do agrado de Deus? Judas precisou sair para que o Filho do Homem fosse glorificado. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, neste versículo, a palavra glorificação repete-se 5 vezes. O Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Quando Deus me glorificar, Ele glorificará. Ele vai, por que repetindo a glória? E por que 5 vezes? Porque a maior glória de Deus está na obediência e no amor do Filho, que se revela ressuscitado pelas 5 chagas. As 5 chagas sagradas, as 2 das mãos, as 2 dos pés e a chaga do lado. Tanto é que depois da ressurreição, toda vez que Jesus chega, Ele vai dizer: a paz esteja convosco. Ele mostra as mãos e o lado, são sinais do seu amor. Esta é a primeira lição do Evangelho de hoje. A glória de Deus não brilha só na vitória. Guarde isso. Na nossa vida, a glória de Deus, ela não brilha só na saúde, só no sucesso, só nas conquistas. A glória de Deus passa também pelos nossos sofrimentos. Podia citar aqui vários. Permita-me citar Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Muito jovem, muito doente, acamada por um tempo longo, na fraqueza de Teresinha, na tristeza de Teresinha, na enfermidade de Teresinha, o que é que gritou ali para o mundo? A glória de Deus. A glória de Deus na vida dos santos nem sempre passa pelo modo que as pessoas estão glorificando a Deus. Espero que esta onda, certamente com o Papa Leão não irá passar, uma onda que está por aí, não adentre nas paredes da nossa fé católica. Vou falar de longe para não ter que fazer retratação. Muitas igrejas protestantes nos Estados Unidos, você não sabe se é um culto ou um show da Broadway. Telões, fumaça, banda, e o povo entra naquela loucura. O Papa já acenou que Deus é um Deus de mistério, não é um Deus de barulho, e transforma as igrejas assim para quê? Para atrair. Vamos atrair. Não sei se é verdade, por isso não vou dizer o nome, mas já li coisas que no Brasil existe até igreja com área VIP, e durante o culto serve ali uma coisa melhorzinha, quem tem mais fica na área VIP, etc. E o povo acha isso tudo muito normal, e dá um grito, e cambalhota, e chora, e o povo adora essas manifestações aí. Só que o Papa já acenou, quando ele recebeu a igreja oriental, que nós do Ocidente, que somos nós, precisamos aprender com o Oriente o silêncio, a contemplação, o mistério. E ele já disse, a missa, que é aquilo de mais sagrado que o mundo conhece, precisa manter sempre uma visão de mistério, uma visão de mergulhar em Deus, que não grita, que cochicha no nosso coração, que fala ao nosso coração. A glória de Deus, meus irmãos, não brilha só no Tabor, ela também brilha nas sombras do Getsemane. E quantos discursos convencem pessoas, prometendo para elas que com Cristo é só alegria, é só saúde, é só vitória, é só dinheiro, é só prosperidade. Até que não acontece isso e a pessoa se perde na fé. Eu já atendi várias pessoas que me relataram: padre, eu era católico, por causa de uma fala dessas eu fui para a igreja protestante e eu vi que não era aquilo. Hoje eu não pratico religião nenhuma. Quer dizer, uma pessoa que se perdeu. Ela estava procurando algo e ela se perdeu no caminho. Qual é o perigo, meus irmãos, de nós nos perdermos?
quando você esperar Cristo apenas da glória do Tabor, quando Ele se mostra poderoso e transfigurado. Mas nós precisamos aprender que a glória de Cristo pode ser vista também no Getsêmani. Um homem fraco, suando sangue, com medo e angustiado. Um Deus que precisa do homem. Jesus vai dizer para aqueles três: vigiai comigo, orai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Olha que palavra. A glória de Deus está aí. Quando Jesus diz, depois que Judas sai, o Filho do Homem foi glorificado e Deus será glorificado nele. É uma glória de Tabor? Não, é uma glória de Getsêmani. E nós precisamos aprender que na nossa vida, quando vem a doença, quando vem alguma provação, quando vem alguma tristeza, precisamos aprender a glorificar a Deus também aí. Não é simples, não é fácil, mas é necessário na nossa vida e na nossa caminhada de santificação. A glória de Deus resplandece nas noites de dor, no silêncio da entrega e na fidelidade diante de uma traição. Será, meus irmãos, que nós conseguiríamos olhar para alguém que a gente confia muito, mas que nos traiu, e com sorriso, sem mágoa, rancor ou raiva, chamá-lo de amigo? Eu acho que nós estamos um pouco longe disso ainda. Não sei vocês, não sei se eu conseguiria. E Jesus o faz. Quando Judas chega com os guardas, com paus, com tochas, Jesus olha para Judas e o amor de Jesus não mudou por Judas. Judas o beija, ele vai dizer: amigo, traz o Filho do Homem com um beijo. Ou seja, Judas não foi amigo de Jesus, mas Jesus continuava amigo de Judas. Jesus não foi glorificado apenas quando ressuscitou, Ele foi glorificado também do alto da cruz. É por isso que nós conservamos na nossa igreja sempre um crucificado. A igreja pede que junto ao presbitério tem uma cruz visível, para que os fiéis não esqueçam o que está ali sendo celebrado. E há tempos, quando eu cheguei para o Frei Galvão, eu ficava pensando onde seria essa cruz e como que seria essa cruz. Uma primeira sugestão era colocá-la em cima ali da cadeira do padre, uma cruz de uns 80, 1 metro, para que pudesse ser vista. Uma outra sugestão seria pendurá-la nesse cabo de aço, uma cruz de ferro transpassada, onde as pessoas vissem de um lado, tipo aquela de Aparecida, né? Uma cruz vazada, veria. Aí veio a ideia de um artista de São João del Rei, de colocar aqui no santuário uma cruz quase em tamanho real. E foi o presente que nós colocamos, né? Essa bela cruz, uma cruz esplendorosa, onde o Cristo se pende exatamente em cima do local do Calvário. Então, por que a igreja mantém um Cristo crucificado? Na cabeça de quem não entende, valoriza a dor, está olhando somente para a morte. Mas com o texto de hoje, os senhores entenderam: a glória de Deus brilha do alto da cruz. Para nós que cremos, não é uma derrota que ali está, é o esplendor da glória de Deus. Um Deus que se faz homem e que derrama o seu sangue para a nossa salvação, não a glória maior. Precisamos aprender, meus irmãos, que a glória não está apenas quando levantamos um troféu, mas sobretudo quando carregamos a nossa cruz. É preciso carregar a nossa cruz com elegância. Como diz Santa Teresa d'Ávila: todas as vezes que eu pedi uma graça, Deus me concedeu uma cruz. Porque se fosse a vitória, eu seria soberba, mas pela cruz eu estou no caminho da santidade. Muito bonito isso. A glória de Jesus é o amor que não se retira, é o amor que permanece, é o amor que se dá. Abra o coração e acolha esta frase: Deus o ama como você é,
mas o amor o recusa a deixá-lo desse jeito. Deus nos ama como nós somos, mas o amor que Ele tem por nós se recusa a deixar-nos deste jeito. Eu gosto muito de visualização, que a gente entende melhor, grave e não esquece. Eu gosto muito de cachorrinho. Nunca tive cachorrinho. Acho que eu nunca vou ter, né? Pela minha vida, mas eu gosto muito de cachorrinho. Imagine só, eu estou aí em algum lugar e eu vejo um cachorrinho numa poça de lama. Bateram no cachorrinho, ele está fraco, com fome, e lá no meio da lama. Deus nos ama como somos. Eu vou amar aquele cachorro, porque eu gosto de cachorrinho. Mas o meu amor por aquele cachorrinho não é falar com ele assim: ah, eu te amo, então eu te amo como você é, então continue aí, porque eu te amo é assim. Não, o amor me faz amar como ele é, mas o verdadeiro amor me faz rejeitar como ele está. Se eu amo, eu vou tirar ele dali, eu vou dar um banho, levar para o veterinário, tirar o pelo, vacina, comida, e pouco tempo depois ele está transformado. É isso que o povo não entendeu. É isso que muitas pessoas não entenderam, nem no discurso de Cristo, nem no discurso da igreja e nem na fala do Papa Leão. Porque as pessoas querem o quê? Uma fé que aceite que nós estamos no barro do pecado, na lavagem do mundo, e que isso é aceitável, então continue aí. O amor, não, o amor quer nos tirar deste lugar e nos colocar num lugar melhor. Ele nos ama como somos, mas o amor se recusa a deixar que nós permanecemos deste jeito. É isto que a igreja chama de conversão. Tirar o barro, dar um banho, a comida verdadeira, a vacina necessária, o Espírito, a leitura da Bíblia, para que nós sejamos quem nascemos para ser. Deus nos ama como somos, mas Ele não quer que permaneçamos como estamos. A glória de Deus passa por aí. Um outro ponto no Evangelho que eu achei lindo quando eu estava ontem estudando o texto, numa homilia do Papa Bento XVI. Ele vai dizer o seguinte: que Jesus poderia olhar para os seus discípulos e chamá-los de amigos, bons amigos. Não, Jesus usa a expressão filhinhos, filhinhos. Nós lemos aí. Por que Jesus os chama de filhinhos? Esta expressão que Jesus usa, naquela época, era a expressão que a mãe se dirigia às crianças pequenas. Então Jesus tem um amor pela igreja e pelos discípulos, e por você, é um amor maior do que o amor da sua mãe. Claro que tem mães que não amam os filhos, isso é exceção, porque a regra é que toda mãe se dedique ao filho, é a cuidadora por excelência. Quando Jesus diz: filhinhos, não vos deixarei órfãos, é aquela mãe que acolhe os filhos. Numa expressão que Jesus já usou, né? É a galinha acolhendo os pintinhos. Há muito tempo que eu não vejo, há muito tempo também que eu não vou em sítio, né? Mas eu gostava no sítio da minha tia, quando tinha galinha choca. Já viu galinha choca? Ela anda assim, logo que ela chocou os pintinhos, ela permanece naquele estado, e ela anda com a asa aberta, e os pintinhos ali ciscando. Apareceu qualquer perigo, ela abre a asa, os pintinhos todos correm para debaixo da asa dela, ela fica toda preparada, coitadinha. Acho que não consegue atacar muita coisa, uma galinha, né? Mas ela protege a cria. Nós falamos sobre os símbolos de Jesus: o pastor, a videira, a porta e tantos outros símbolos que ele vai dizer: eu sou. Mas uma coisa não pegou muito na igreja ocidental, na igreja oriental tem. Não é raro você entrar numa igreja do Oriente, cristã, católica, e você ver perto do altar um galo ou uma galinha. Para nós é muito estranho. O que é isso? Um galo, uma galinha?
é porque Jesus fez referência a este animal quando ele estava chegando em Jerusalém. Quem já foi na Terra Santa já foi lá. Quem não foi, você irá, tenha fé. A hora que a gente chega na Terra Santa, o ônibus não desce na cidade, deixa-nos fora, a gente faz uma caminhada rezando, é emocionante. Quando você chega lá em cima para descer, você vê Jerusalém toda na sua frente. Aí ali o guia vai dizer: foi aqui que Jesus parou, contemplou Jerusalém e chorou. E nesta hora que Jesus contempla Jerusalém e chora, o que é que ele diz? Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os sacerdotes, quantas vezes eu quis reunir-vos debaixo das minhas asas, como a galinha acolhe seus pintinhos e não quisestes. Olha, Jesus se compara a uma galinha que abre as asas para acolher aqueles que buscam nele a proteção. Mas a Jerusalém não vai aceitá-lo, pelo contrário, vai matá-lo. Mas é uma visão bonita, porque fala daquele cuidado que a galinha tem com a cria, é o cuidado que Jesus tem para cada um de nós. Por isso que Jesus diz no evangelho de hoje: filhinhos. Quando ele olha para você, ele nos chama de filhos, ou seja, pessoas que precisam da proteção dele, pessoas que precisam do cuidado dele. Quando você for rezar, espero que você reze todos os dias, diga para Jesus: ó Senhor, eu necessito de cuidado como uma criança de colo. Santa Teresinha rezava coisas muito pueris, ela se santificou. Deus gosta de oração simples. Oh meu Deus, sabe aquela criança, aquele neném que fica no colo da mãe? Ele não dá conta de nada. Para mamar tem que dar, fez cocô, alguém tem que limpar, a roupinha sujou, alguém tem que trocar, ele está suadinho, alguém tem que dar banho. A criança não dá conta de nada. Senhor, eu sou essa criança, me coloca nos teus braços, porque eu estou perdido, eu não estou dando conta de nada. E Jesus vai dizer: eu vou te acolher debaixo das minhas asas. É isso que Jesus está falando, meus irmãos. Se a gente ama as pessoas como Jesus nos ama, nós vamos procurar entender sempre o lado também do outro, procurar ouvir, procurar conversar, procurar ponderar, procurar rezar, para depois decidir. Não se esqueça, se na sua vida tem um Judas, ele tem que sair do cenáculo, amém? Tem que sair do cenáculo. Deus só vai glorificar a sua vida quando Judas sair, e Ele só vai glorificar a sua vida quando você decidir amar com o amor de Jesus. Que essa semana nós possamos colocar em prática, concreta na nossa família, este amor, ter mais paciência no trabalho, no estudo, principalmente com as pessoas mais difíceis, porque quando a pessoa parece não necessitar de amor algum, é nesse momento que ela mais precisa ser amada. Não existe uma pessoa má, existe uma pessoa cheia de feridas. Então, se ao seu lado há uma pessoa difícil de lidar, esta pessoa está gritando por amor. Não apenas um amor humano, mas um amor que vem do coração de Jesus. Saiamos da praia da indiferença e da superficialidade do egoísmo e vamos para a profundidade do coração de Jesus, porque estando lá nós iremos conseguir amar os outros como Jesus também nos amou. Ao Senhor Jesus, que ofertou a sua vida por amor a cada um de nós, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.